No ar, encontro marcado. Boa tarde, Bahia. Hoje temos a grata satisfação de, mais uma vez, entrevistar o nosso doutor Cândido Sá, advogado especialista em direito do consumidor. Dentro de instantes. Mas, meu doutor Cândido, como eu já dei nesse enunciado algumas palavras para dizer da satisfação de tê-lo novamente aqui conosco, e para começarmos esse bate-papo, eu gostaria de lhe perguntar quais essas mudanças todas que estão ocorrendo nessa área do direito civil, penal e do consumidor. Ele tem tido alguma novidade que o senhor poderia nos dizer? Primeiro, alegria enorme estar aqui, doutor Luiz Moreira, no encontro marcado com essa audiência fantástica, esses ouvintes aí, né, maravilhosos também, que lhe ouvem, seus sábios conselhos, suas sábias colocações. E o Código de Defesa do Consumidor, ele assim, vem sofrendo pela própria velocidade com que a sociedade vai apurando os seus costumes, ele vem sofrendo alterações, até com legislações complementares, né? Por exemplo, agora nós tivemos uma lei aqui que alterou o preço dos estacionamentos, a aplicação fracionando, né? Que deu uma confusão danada, porque os estacionamentos pegaram os preços e jogaram lá para cima, né? Para compensar. Exatamente. Quer dizer, em vez de fracionar e deixar no mesmo preço, não, resolveram fracionar, mas quintuplicar o preço, né? Então, é aquela história da sociedade brasileira que estava até comentando ontem com um grupo de amigos. Reclamam muito dos políticos, mas no dia a dia, quando tem que também ser correto, ser honesto, ninguém quer ser. Então, como é que você pode reclamar dos políticos, né? Então, é uma coisa muito complicada nesse sentido. A honestidade tem que ser de berço, de base, as pessoas têm que ter correção e honestidade, desde do tratamento em sua residência até seu tratamento profissional, né? Isso é gozado, isso que o senhor, que você me permite, que fez e que colocou, porque quando se batalhou para conseguir o fracionamento, que era um absurdo, em você fracionar 10 minutos e pagar por inteiro, né, a hora, não se imaginaria que com a elevação para fazer uma compensação. Como você tão bem disse, é aquela história que quando a pessoa sente na carne, aí esquece aquelas obrigações que deveriam ter sido mantidas. Né? Claro, com certeza. Com certeza. Aí, com esse teor, as coisas ocorrem dessa maneira. Agora, me diga uma coisa, além dessa história desse estacionamento, houve outra modificação que fosse sentida aqui na nossa população? A Agência Nacional de Saúde também, ela vem interferindo com algumas portarias próprias, né, no sistema como um todo, que vem regulamentando o tempo mínimo de que o plano de saúde deve marcar a consulta, o tempo mínimo que é necessário para se fazer determinado exame que já é automaticamente aprovado.
Então, isso também vem se alterando positivamente, né? Agora, o cunho negativo é dos planos de saúde que continuam alterando seus preços numa caixa preta que ninguém sabe qual é. Segundo ponto negativo são as empresas de telefonia, né? A gente paga por um serviço e recebe outro. Eu acho, inclusive, que nós deveríamos mover ações para cobrar o valor que nós não estamos recebendo em serviço, porque nós pagamos por um serviço que não recebemos, né? A internet móvel não funciona. Para conseguir acessar a internet, você tem que levar 3 dias ali tentando. E a telefonia também não funciona, cai várias vezes. Para você completar a ligação, você tem que sortear a área da cidade que você vai conseguir falar. Exato. Então, todas essas são interferências no dia a dia do consumidor e que geram consequências para ele. Outro dia eu estava lendo no jornal, exatamente, me parece que isso não foi tão dirigido aqui, mas também o que ocorre em outras cidades, certamente, vai ocorrer em Salvador, né? Falando na questão das instalações das torres, porque para que aquelas áreas de sombra do celular, né? Antigamente existia muita questão de contestação, né? Estava se querendo exatamente que houvesse mais liberalidade do poder público, foi o que eu pude perceber na nota, né? Para que essas torres fossem instaladas para fazer, como eles chamam, as ERB, estações rádio base, e facilitando a comunicação. Agora, me veio aqui em mente, e eu vou explorar um pouquinho da sua presença, porque ontem à noite eu recebi uma ligação de uma amiga que até trabalhou comigo lá no Congresso, foi secretária. Ela está passando por uma fase muito difícil, porque, infelizmente, lhe apareceu um carcinoma, não, um câncer. E o câncer é o melanoma, que, segundo as estatísticas, é o mais agressivo que existe. E o que é que ocorreu? Ela teve necessidade de fazer uma cirurgia e o médico, não sei porquê, ela estava com um problema também pulmonar, fumou muito e deu-lhe enfisema. O pessoal ficou com receio de fazer anestesia. Bom, e aí me parece que não fez a reseção total da parte que deveria ser retirada. E ficou lá uma parte que eles estão chamando de sentinela. Agora ela foi para poder fazer essa reseção. Mas depois teria que fazer uma complementação com uma aparelhagem diferente. E o que é que ocorreu? Ocorreu que o plano não permitiu. Eu até a aconselhei, quando ela me contou a história, dentro de um raciocínio lógico, desde que o plano teria concedido ela fazer aquela retirada desse sentinela, dessa malignidade, mas a complementação não tinha sido autorizada. No raciocínio lógico, e se você tira essa parte que foi realmente autorizada e vai brigar pela complementação. Acho que realmente é a orientação. O que é que o senhor acha desse processo? O senhor é um sábio, né? Não, mas é verdade, sábio, né? É claro, raciocínio lógico, muito conhecimento. Não tenha dúvida, é exatamente isso. E buscar uma medida cautelar no sentido de uma liminar para buscar o resto, né? Resolver o resto do problema.
Pois é, mas me parece, viu, meu doutor, que ela de primeiro foi tentar, para completar de uma forma genérica. Mas a primeira parte foi autorizada. E ela ficou naquela. Então, eu digo, não, eu acho que você deve partir para o que você já tem e continuar a brigar para o complemento. Claro, com certeza. Sem dúvida, certíssimo. É? Mas vale um pássaro na mão do que dois voando. É. E outra coisa, é que o caso é um caso realmente gravíssimo. Agora é um absurdo o plano, né? Quer dizer, uma pessoa nessa situação paga o plano a vida inteira e tem a dificuldade de utilização. Principalmente se tratando de melanoma, tanto caso que a gente vê pessoas que num futuro tiraram alguma mancha que não tinham significação ou significado nenhum e de surpresa vem, digamos, a renovação, né? Ela até me perguntou, eu não pude dizer a ela que, digamos, aquilo poderia acontecer definitivo, né? Mas tem sobrevida. Então, como há sobrevida, a gente aguarda o que pode acontecer, né? Tantos imprevistos que acontecem na vida das pessoas. Sem dúvida, sem não é dúvida, verdade? Sem dúvida. Que isso pode ocorrer sem esse problema. Positivos também. Não é verdade? Mas o plano de saúde realmente tem essa parte toda. Agora, tem tido muitos casos de um outro setor também da sua especialidade, essa questão de ao se adquirir a aquisição de imóveis. É verdade. Aqui tem tido muitas muito oportunidades problema em seu, também, Moreira, seu muito escritório desse negócio. É verdade, muito problema. Por quê? Porque as construtoras, o imóvel de uma pessoa, né, é um sonho da família. É aquilo para o qual as famílias muitas vezes levam anos economizando para atingir aquele determinado valor para comprar aquele bem. Aí vão e compram o bem. Quando compram o bem, aquele bem era para ser entregue em um ano, muitas vezes a família mora de aluguel, já está com tudo organizado para um ano depois entrar em seu apartamentozinho e tal. O apartamento não chegou nem no segundo andar na laje, né? Como a gente chama. E aí as construtoras simplesmente não entregam, ultrapassam os prazos, ainda querem cobrar, geralmente, valores maiores, reajustes, não pagam as multas contratuais e, o que é pior, muitas vezes não entregam, né, o imóvel, abandono. Existem casos aqui de abandono de obra. Existem casos em que existia seguro da Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal não quis pagar, né? A construtora abandonou a obra e o seguro da Caixa Econômica, o SACE, não quis assumir. Eu posso, inclusive, dar nome aos bois. Era aquele empreendimento ali do Rio Vermelho. Nós conseguimos judicialmente finalizar o empreendimento e entregar às pessoas que compraram o imóvel e que pagaram o seguro à vista, pagaram tudo. Lembro agora, me lembro até eu me lembro bem do que saiu síndico, aí era o Eugênio de Teivagoa. Foi assunto aí da imprensa. É verdade. É aquele prédio grande, bem grande. Isso, ali no Rio Vermelho. Eu me lembro. Mas um absurdo, eu né? Me lembro. Agora, por que fundamento a Caixa Econômica paga os seguros, se pautou para poder, digamos assim, não atender? Exatamente. Quer dizer, o primeiro fundamento é nenhum, ou seja, você acessa, eles simplesmente não respondem. Aí o que acontece? A construtora, como ela abandona a obra no meio do caminho, você começa a ter uma deteriorização dos ferros, né? Do material construtivo. No caso deste imóvel, já existia até material de banheiro comprado, né? Houve roubo, depredação, com um prejuízo enorme para aqueles futuros condôminos, né?
Então, assim, começa a enrolar em cima da burocracia, né? Hoje tem que ir para Brasília, tem que informar, e o tempo vai passando. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Aí eles só dão, de fato, uma posição a partir do momento que você obtém uma ordem judicial. Muitas vezes, quando você vai com a imprensa, com a televisão, aí que o gerente geral tem que dar uma entrevista, aí é que busca uma solução. Uma coisa que deveria ser normal, né? Claro, porque Deveria foi contratado, ser, né? Exatamente. Agora, me diga uma coisa, e nesse fato, como ocorreu, o seguro também cobriu tudo aquilo que realmente Não, aí se cobriu. deteriorou com o tempo, né? Cobriu. Aí restaurou tudo, comprou de novo o que havia sido roubado. Entendeu? Quer dizer, um prejuízo total. E as pessoas sem casa, as pessoas sem ter onde morar, muitos casais jovens morando na casa do pai e da mãe, já gerando um estresse grande. É verdade. Né? É verdade. Na família, na relação. E ninguém gosta de ficar com filho pequeno, com tudo na casa. O velho ditado diz, quem casa quer casa, né? É verdade. Isso é verdade mesmo, não pode ser diferente, né? É verdade, e é verdade. Me diga uma coisa, e quando nesses contratos, vamos dizer, isento da Caixa Econômica, de um tratamento direto com a construtora, deve ser mais complicado. Mais complicado, porque a responsabilidade civil é da construtora. É por isso que a pessoa, quando compra o imóvel, ela tem que fazer uma pesquisa profunda de quem é a construtora, se for possível, tirar certidões de distribuição do fórum para ver se existe processo de execução. Porque tem construtora que pega aquele imóvel e, por exemplo, dá como garantia aquele imóvel para uma outra construção qualquer. Entendi. Não é? Entendi. Então ela aí se embola na outra construção. Quando a pessoa daqui quer passar a escritura, não pode, porque o imóvel dela está dado como garantia lá. Então essa observação é um problema. Importante que o senhor está fazendo. Né? Nós temos aqui, ali, por exemplo, perto da área da Juraci Magalhães ali, um bocado de imóvel com essa complicação até hoje. É complicado, doutor Luiz. Essa questão, digamos, da garantia é horrível isso, né? Porque aí as construtoras começam a fazer aquele processo de bola de neve, né? E, inclusive, já levou várias a quebrarem, né? Tem casos históricos no Brasil, enfim. E o consumidor, coitado, que também é imprevidente, né? Porque o consumidor não leva um contrato para um advogado ler, o consumidor não busca, muitas vezes, tirar uma certidão de falência concordata para ver a situação daquela empresa. Olha, tem caso aqui, doutor Luiz Moreira, se eu contar ao senhor, o senhor vai dar risada, o senhor não acredita. Tem caso aqui de um senhor, na realidade, um homem de 75 anos, devia se dar o respeito, né? Chegar aqui em Salvador, comprar porque ele não pagou, tudo faturado, em tese, um terreno em pleno centro de convenções, tá certo? Montar, fazer uma laje rápido, montar um stand de venda, vender para mais de 465 pequenos apartamentos, 50 e poucos metros quadrados, na maquete, tá certo? Pegar o dinheiro e ir embora. Até uma famosa rede de televisão aqui, ele contratou aquele artista João Dória Júnior, botou para falar, fazer a propaganda e fez faturado para ele pagar com 30 dias. E pegou o dinheiro da turma. Ele trocava apartamento por tudo. Carro, o que o senhor levasse, ele trocava. Que coisa, hein? Pegou, botou no bolso e foi embora. O senhor tem uma noção, nem um relógio de ponto era pago, era faturado. Não tinha nem alvará da prefeitura. Mas como pode? Da Sucom, nada. Um golpe. O homem se dizia do exército, aposentado e tal. Chegou aqui e fez isso. Coitado, que coisa, hein? E observe o seguinte, nesse grupo de pessoas que compraram, por exemplo, você vai encontrar aí uns 25 juízes.
Advogados às dúzias. Que coisa. Para você ver a boa-fé das pessoas, né? É verdade. Como a boa-fé das pessoas é... Às vezes a pessoa também que faz isso ludibria através daquilo que ele está dizendo que é. Não é? Diz que é aquilo, esse, por exemplo, coitado, vai dizer que fez o exército, às vezes o cara dele passou por lá. Nunca foi do exército. Para poder dizer que a credibilidade, porque de um modo geral, sempre o militar. Ele usou. Tem aquela fé de ofício, né? Tudo mentira, doutor. Ele nunca foi do exército, nunca foi de... Que coisa, hein? Depois se levantou a vida dele, E isso Ele ocorre era assim com essa enrolado. facilidade, né? veio de lá do Pará, todo enrolado. Foi lá de Agora com cima, aquela, né? empáfia. Empáfia, aquela cara, aquela coisa, aquela conversa boa, o local bom, ele montou ali, acabou, montou um stand, uma coisa bonita e vendeu, e o povo comprando. Imagine, um local muito privilegiado. É. E depois, apartamentos desse tipo, menores. Barato, pequeno. Claro. As pessoas às vezes compram como empreendimento, né? Exatamente. Para ter, não é nem para vendeu morar, a mas roda. pela facilidade do aluguel, com coisa certeza. desse teor. Com certeza, Não é com verdade? certeza, é. Agora, me diga uma coisa, a gente tem visto com muita frequência, aí já parte mais para certas habitações populares, que foi hoje, eu vi na televisão, no jornal, a satisfação daquele comprador com aquele imóvel, mas nós temos visto também na própria televisão, na própria imprensa, de que logo depois vêm as fissuras, não é verdade? As coisas que ocorrem. E nesse processo, qual é a responsabilidade disso, meu doutor? Não, o construtor ele tem a responsabilidade civil objetiva, né, durante 5 anos aí, de imediato. Teve fissura, teve problema, a responsabilidade é da construtora de consertar, independentemente do motivo. Né? Gerou aquele problema, aquela fissura, a construtora tem que ir lá e consertar. Isso é o que determina a lei. No caso de programa do governo federal, eu entendo que há, inclusive, uma solidariedade do governo federal, vez que a pessoa se inscreve no programa, né? No fundo, a casa está sendo um processo obtido via governo federal. Porque exatamente nesses planos, essa fiscalização, me parece que a maior quantidade desses compradores é através da Caixa Econômica. É. Então compete à Caixa que exerça Claro, uma fiscalização com certeza. grande e que faça uma ação direta contra a construtora. Com certeza, porque inclusive existe o chamado termo de recebimento da obra, né? O termo de recebimento provisório e o termo de recebimento definitivo. Para a Caixa receber e entregar à população, ela tem que receber nesse termo de recebimento provisório e definitivo e atestar que a casa está no padrão construtivo perfeito. Entendi. Ou adequado tecnicamente, dentro das normas do CREA, de tudo, né? Aí é que a coisa pega, né? Aí é que pega, porque aí já entram outros problemas, né? Aí o setor de perícia da Caixa também falha. E uma outra coisa, meu doutor, é desses contratos de aluguel. Qual é o menor tempo, digamos assim, que você pode fazer com garantia um contrato de aluguel? Nós sabemos que as temporadas sempre ocorrem, mas de uma forma genérica, qual o tempo que realmente se estrutura um contrato? Tem tempo mínimo para isso? Não, a legislação hoje melhorou muito no que tange a locação de imóvel, né? São duas coisas assim distintas, a locação por temporada e a locação para uso diário daquele imóvel. O ideal
é que para uso normal se faça por 3 anos, porque você aí tem a chamada denúncia vazia sem nenhuma razão específica, ou seja, você pode pedir o imóvel de volta sem ter aqueles motivos que estavam esculpidos anteriormente no Código Civil, que é a questão da falta de pagamento, né? Enfim, aqueles que a gente pode tomar tempo, televisão. Então, essa a denúncia vazia permite, não, eu quero o meu imóvel, já foi o tempo contratual, já é o suficiente para eu pedir o meu imóvel de volta, acabou. E isso é feito de forma rápida, entre aspas, né? Mas de forma Antigamente, rápida, às vezes, dificultava, né? Mas hoje é mais fácil, hoje está bem mais fácil. E o contrato de temporada também pode ser feito. Agora, o prazo aí deve ser de 3 meses. Né? É o mínimo, né? É. E quando esse pessoal, digamos assim, que vem veranear e tal, e por um mês e tal, isso tem também garantia? Tem garantia. Faz o contrato por um mês, não tem problema nenhum. Não tem dificuldade. Agora, uma outra coisa que já não renovar acima de 3 meses. Né? É. Porque aí então, é questionamento que deixa de ser contrato temporário. Entra em outro artigo da legislação. Aí deixaria de ser, né? Contrato por temporada. Entendi. Agora, uma outra coisa. Nesses contratos um pouco mais antigos, essa questão de... Eu estou detalhando isso para que sirva de exemplo para quem está nos assistindo. Claro, né? São os problemas concretos, né? Questão de benfeitorias. Sim. Que você faz uma benfeitoria e tal. Aí me parece que essa benfeitoria que você quer fazer, digamos que o imóvel não é seu, tem que ser de um entendimento e uma forma com, digamos assim, o proprietário, né? Para lhe dar a garantia futura ou coisa que o valha, né? A benfeitoria, mesmo ela estando prevista contratualmente, ela tem que ter a anuência do proprietário. O proprietário tem que vir no aditivo contratual dizendo: eu concordo que seja criado mais um quarto com lustre, com isso, entendeu? Portanto, ele coloca a anuência dele, aí quem está como locatário tem direito. E vamos agora fazer o contrário. A pessoa que, digamos, alugou e tal, resolva fazer aquela benfeitoria que não deveria ser feita, sem aquiescência, e se o fizer, não pode o proprietário, digamos assim, entrar com ação contra ele? Pode. Inclusive é motivo de rescisão contratual. Se for feita uma benfeitoria que o proprietário não queira ou não tenha autorizado, é motivo de rescisão contratual. O proprietário pode pedir rescisão contratual, porque está sendo alterado o imóvel dele no sentido estrutural, sem autorização dele. E até me fez lembrar da importância desse fato, porque muitas vezes os acidentes têm acontecido. É verdade. Não é? Faz por conta própria. É verdade. E depois, não é? É verdade. Tantos acidentes que têm ocorrido, né? De uma forma assim, até calamitosa. Né? O que traz. A gente viu aí desastres, com uma grande quantidade, grande transparência desses fatos tão negativos, né? Agora, me diga uma coisa mais, meu doutor. Queria mais alguma coisa assim, de uma forma assim tão genérica e rápida, que nós trocamos ideia, que o senhor queria dar assim como um conselho aos nossos telespectadores, alguma medida. Agora eu até me lembrei, uma medida cautelar para que, digamos, não aconteça algum fato. Eu gostaria que pudesse ser dito. Eu acho, doutor Luiz Moreira, que o brasileiro ele tem que incorporar à sua vida o advogado, que é uma coisa que é feita em todos os países do mundo, né?
Então, o europeu ele não compra uma casa sem o seu advogado do lado, ele não faz um financiamento sem o seu advogado do lado, né? O americano a mesma coisa, enfim. Então, o brasileiro ele tem a necessidade de incorporar essa cultura específica de ter o profissional técnico adequado para cada assunto. Então, o brasileiro tem um defeito, o brasileiro ele se automedica, né? Então, todo mundo aqui é médico, todo mundo é advogado, todo mundo é engenheiro, né? E aí, estão-lhe a fazer puxadinhos, aí os puxadinhos caem, é um problema seríssimo, tragédias, como o senhor muito bem colocou aí. Então, eu acho que, assim, se tivesse de dar um conselho, a gente tem que buscar na vida fazer as coisas com as pessoas tecnicamente responsáveis. Então, existem momentos da nossa vida que são muito importantes. A compra de uma residência é muito importante, né? É um elemento essencial à célula da família, né? Então, assim, busque um advogado de sua confiança, busque um advogado de sua família que você confia, busque um amigo, enfim, né? Mas busque alguém que possa lhe orientar de fato, verificar se aquela empresa é sólida, verificar se a documentação está ok, se existe alvará construtivo, tirar uma certidão de falência e concordata, de execuções, para ver se muitas vezes aquele imóvel que você está comprando não está sendo penhorado numa ação trabalhista contra aquela empresa, né? Então precisa se verificar tudo isso e que o profissional habilitado para isso é o advogado. Então hoje eu estou aqui puxando brasa para a minha sardinha. Mas é verdadeiro. Mas com todo o coração, sem nenhum objetivo, apenas brincar, mas realmente é o que o brasileiro precisa fazer. Porque o brasileiro vai levando, o mundo empresarial hoje está mudando, né? O mundo empresarial brasileiro já começou a realmente entender que necessita do apoio técnico. Agora as pessoas físicas em geral ainda se atrapalham muito por causa disso, e a gente vê as pessoas perderem muitas vezes aquela quantia que juntou durante a vida inteira, né? Isso é verdade. E isso é uma coisa que sensibiliza muito, sem dúvida nenhuma. Isso é mesmo, viu? É verdade. Bom, eu queria, digamos assim, nesse final desse nosso bate-papo sempre agradável e instrutivo, lhe agradecer por essa oportunidade e sempre que houver uma necessidade de a gente trazer um esclarecimento, eu gostaria de abusar dessa sua boa vontade para que aqui venha dar os seus ensinamentos, tá bem? Obrigado. Muito obrigado, Muito obrigado a todo mundo. Satisfação. Obrigado.